Os preços internos do arroz em casca devem permanecer firmes em 2024, sustentados sobretudo pelos menores estoques, informa o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Universidade de São Paulo. Segundo pesquisadores do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o valor do arroz deve permanecer na faixa dos R$ 30. As pesquisas ainda apontam que o preço do arroz está no maior patamar histórico, pelo fato das safras sofrerem algumas dificuldades no processo de plantio e colheita com as instabilidades climáticas. A alta do preço e a falta de previsão de uma possível baixa se deve por dois motivos. O primeiro é que pelo fato de haver produtores que por necessidade precisaram fazer replantios, tiveram custos maiores, principalmente pelas operações de máquinas para a preparação das áreas diante das chuvas expressivas que ocorreram na região sul. Além disso, os produtores enfrentam há anos baixos retornos financeiros, ou seja, mesmo que haja uma melhora significativa neste cenário, os primeiros beneficiados serão os produtores, caso ocorra redução de custos nas safras. Ainda falando em alimentação, a fazenda Malunga, perto de Brasília, é uma das 3 maiores produtoras de hortaliças orgânicas do Brasil. O mercado desses produtos teve um grande salto em 2020, durante a pandemia de Covid, e desde então vem registrando seguidos aumentos. No Distrito Federal, a cerca de 70 quilômetros de Brasília, fica a Fazenda Malunga, uma das 3 maiores produtoras de hortaliças orgânicas do Brasil. São 60 hectares e quase 200 funcionários dedicados a uma produção integrada, com soluções que permitem preservar e produzir ao mesmo tempo no mesmo ambiente. O interessante aqui é ver como uma fazenda com uma grande área consegue produzir biologicamente, o que vocês chamam aqui de produção orgânica. Como eles fazem isso? Visitamos alguns pequenos produtores agroflorestais. Então, em uma superfície pequena, é muito fácil de fazer, mas em uma superfície grande, a questão é saber como os fazendeiros fazem isso. O fundador da Malunga, Joe Vale, lista técnicas como o uso de pós de rocha, plantas e cobertura e micro-organismos para alcançar os resultados. Está aqui dando o exemplo de um modelo de agricultura sustentável, possível de fazer respeitando toda a parte do bioma e sendo economicamente viável, também é uma referência para todas as pessoas que estão em volta poderem vir aqui e conversar e discutir, debater, vendo que é possível fazer agricultura diferente, também preservando, produção com preservação. A Malunga produz 35 tipos de hortaliças orgânicas, entre elas alface, tomate, cenoura, berinjela, cebola e batata. Nós estamos vivendo um momento de muitas mudanças. A mudança climática é uma realidade, as pessoas precisam entender isso e os consumidores precisam determinar a quem produz o jeito certo de produzir. E o jeito certo de produzir passa pelo orgânico, pela produção orgânica sustentável, regenerativa e agroflorestal de alimentos no mundo. Ou a gente parte para esse processo, ou rapidamente, muito antes do que a gente imagina, nós vamos ter problemas e caos acontecendo, especialmente na questão da alimentação das pessoas no mundo todo. Segundo dados da Associação de Promoção dos Orgânicos, em 2020, o mercado brasileiro desses produtos deu um salto de 30% durante a pandemia de coronavírus, com os consumidores cada vez mais preocupados com alimentos saudáveis. Nos anos seguintes, foram registrados novos crescimentos, mostrando que há uma tendência. Ventilado como possível técnico da seleção brasileira, José Mourinho afirmou que não conversou com a CBF e que pediu ao empresário para não negociar com ninguém, até ter um posicionamento da diretoria da Roma sobre sua permanência no time italiano. O técnico José Mourinho garantiu que tem como prioridade renovar o contrato com a Roma, apesar de ter tido o nome especulado pela imprensa como um dos possíveis treinadores para assumir a seleção brasileira. Depois da vitória sobre a Cremonese pelas oitavas de final da Copa Itália,
O português afirmou que não teve contatos diretos com a CBF e que solicitou ao empresário que não abra negociações até saber se o time italiano quer que ele continue no cargo. Mourinho chegou ao comando do time giallorosso em junho de 2021 e o contrato termina em 30 de junho. Desde que chegou a Roma, o clube terminou em 6º lugar na Série A nas últimas 2 temporadas. Venceu a primeira edição da Conference League em 2022 e disputou a final da Liga Europa um ano depois. Há várias semanas, o treinador tem criticado a qualidade e a composição do elenco da Roma, o que tem irritado os donos americanos do clube. A seleção brasileira vive uma grande crise. Na 6ª colocação nas eliminatórias e com o italiano Carlo Ancelotti dado como certo para ser o técnico, renovando com o Real Madrid. O Zoológico de Londres começa seu censo anual de animais. Os dados são inseridos em um banco de dados para colaborar com a coleta de informações para programas de reprodução de espécies em todo o mundo. Animais como pinguins, tigres, zebras, tartarugas gigantes e até insetos são contados pelos cuidadores enquanto o Zoológico de Londres realiza o censo anual. Os dados são inseridos em um banco de dados global. Dan Simmons, gerente de operações, afirma que as informações são de extrema importância para programas de reprodução de animais ameaçados de extinção. Esse é um processo formal que realizamos uma vez por ano e que leva alguns dias, pois com cerca de 300 espécies, quando concluirmos as contagens, teremos um número mestre de cerca de 14 mil animais que serão incluídos em um banco de dados que compartilhamos com outros zoológicos do mundo todo. Para o gerente de operações animais, a contagem mais complicada tem sido dos pinguins de Hobardt, porque há muitos deles, 74 no total, e são muito parecidos. Os dados mostraram que o zoológico também conseguiu criar espécies que estão completamente extintas da natureza. Dan afirma que com os tempos atuais, em que a natureza se torna uma incerteza cada vez maior para os animais, os zoológicos têm se tornado crescentemente importantes. Sua carne branca é macia e saborosa e ele pode medir até 3 metros de comprimento e pesar mais de 200 quilos. Conheça o pirarucu, um dos maiores peixes de água doce do mundo nativo da Amazônia. O gigante pirarucu nativo da Amazônia já esteve ameaçado de extinção. Agora está nos restaurantes mais sofisticados do Rio de Janeiro, graças a vários chefes que defenderam a iguaria e as comunidades indígenas que garantem sua preservação. O peixe você aproveita tudo. O couro dele é um couro lindo, macio. E fica um desenho dos Vs do peixe, onde prende a escama é muito grande, ficam Vs grandes vermelhos. E essas marcas ficam no couro, então, o couro dele é lindo, a escama é aproveitada. O projeto Gosto da Amazônia levou os chefes ao norte do Brasil para observar como a tribo Palmari estabeleceu práticas sustentáveis para a pesca do pirarucu. Com os indígenas, os chefes aprenderam quais partes do peixe são as melhores. Então esse projeto ele engloba tudo, né? Ele faz com que o povo da floresta produza e viva da floresta e ao mesmo tempo defenda a floresta. Porque nos meses que eles estão fazendo a vigília, eles estão protegendo, não estão deixando ninguém pescar. E esse é um projeto, um exemplo de que isso dá certo e isso é totalmente possível. Antes que o pirarucu chegasse às mesas da cidade maravilhosa, o bacalhau da Amazônia, como também é conhecido, quase desapareceu dos cardápios. Ele foi recuperado, graças a um programa de pesca sustentável, com cotas estritas. O pirarucu só pode ser pescado de julho a novembro, quando não há acasalamento. O Brasil News de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã. Até lá.